E o Ministério Público Eleitoral vai aumentar a fiscalização nos próximos dias, principalmente de sábado para domingo, a fim de evitar a propaganda irregular chamada de voo da madrugada. A prática conhecida pelo derrame de santinhos. Aqui o candidato chega lá, muitas vezes, vou comentar daqui a pouco, na véspera da eleição, é ilegal e passível de multa, dentre outras sanções. E para falar sobre este assunto, a gente conversa ao vivo com ela, a nossa repórter prodígio, que vai sorrir, atenção, olha lá. Sêmia Mauad, que está na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá, no Centro Político Administrativo Sêmia. Como será feita esta fiscalização? Boa noite. Oi, Haroldo, boa noite para você, boa noite a todos que estão ligados com a gente aqui no Cidade Alerta Mato Grosso. Essa fiscalização ela vai ser intensa, viu? Vai contar aí com a contribuição da polícia que vai estar nas ruas e também dos promotores eleitorais. Para a gente falar então sobre essa fiscalização, eu converso neste momento agora com o Alan Souza, ele que é promotor eleitoral. Alan, vamos começar falando sobre a questão das pessoas, né? Que agora elas acabam jogando então esses santinhos de madrugada. Qual que é o modus operandi, digamos assim, dessas pessoas? É o chamado voo da madrugada? Explica pra gente, como é que eles agem? Boa noite a todos, boa noite, Haroldo, obrigado pela oportunidade. A gente começa, antes de responder diretamente a indagação, lembrando que a eleição é um momento de festa popular, né? O ápice da democracia, né? E claro que a gente tem que ser feito com regras. Então, de 2 em 2 anos as eleições costuma vir e mexe ter essa situação do derramamento de santinhos, o voo da madrugada, que será coibido energicamente, né? Então, lembro aos eleitores, aqueles que querem infringir a legislação eleitoral, que há nos colégios câmeras públicas, elas estão ligadas o tempo todo, e vamos conseguir identificar quem lançar a mão desse expediente, sujando as ruas, né? Cara, cabe lembrar o eleitor, ou melhor dizendo, a quem utiliza desse expediente, que a uma altura dessa, o eleitor já tem o seu candidato definido, e além de ser uma atitude criminosa, suja e mancha as ruas da nossa cidade. Então, vamos abominar esse comportamento que é criminoso. Eles costumam fazer isso de madrugada, justamente para não chamar atenção. Pois é, mas como eu disse, as câmeras já estarão ligadas justamente para coibir, e se nós conseguirmos identificar, nós temos certeza que estaremos com Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Justiça Eleitoral, Ministério Público, aliás, aos fiscais, os delegados dos próprios partidos que estão fiscalizando. Então, vamos abominar esse comportamento espúrio, é o que esperamos. Agora, ainda falando de fiscalização, as denúncias também são importantes, e se a pessoa ali ver uma situação como essa, ela tem que registrar também, seja com foto, seja com vídeo? Exatamente, né? Se possível, gravar o celular, tirar foto, e aí utilizar os canais. Nós temos o Pardal, do Tribunal Regional Eleitoral, temos a ouvidoria do Ministério Público, né? Reunir o mínimo de subsídios e elementos, nós já vamos tomar as medidas cabíveis, porque nós queremos eleições limpas e a paridade de armas entre os candidatos. Ok, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu converso também agora com o promotor eleitoral, o Arnaldo Justino da Silva. Doutor Arnaldo, vamos começar falando sobre essa questão também de que jogar santinho na rua é considerado crime eleitoral, né? E esse santinho, muitas vezes, ele para ser impresso, ele é utilizado pelo fundo partidário. Explica pra gente aí sobre essa questão do crime eleitoral, que é bastante grave também. Sim, em primeiro lugar, boa noite, Sêmia, boa noite, Haroldo, boa noite a todos que estão nos assistindo aí. De fato, jogar santinho, derramamento de santinho, na véspera ou no dia da eleição, é considerado propaganda irregular e também propaganda criminosa, é um crime eleitoral, né? Quando fala crime de propaganda de boca de urna, que é crime eleitoral, não é porque está próximo aos locais de votação, não, que você pode jogar santinho em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, porque a questão, o critério não é local, o critério territorial, o critério temporal. No dia da eleição não pode. Então, mesmo que estiver longe do local de votação, derramou santinho na rua, é crime eleitoral. Então não é porque nessa escola aqui eu não posso, lá longe eu posso, mas em qualquer lugar é crime eleitoral. A Lô falou de uma coisa muito interessante. Existem regras eleitorais para garantir a paridade de armas entre os candidatos. Então foram os próprios candidatos, os próprios políticos, né, que fazem às vezes que fez a lei. Falou assim, para a gente garantir que seja igual para mim, para você, quando a gente estiver disputando, ou para um cidadão que quiser disputar com a gente, vamos colocar essas regras aqui, tem que ser assim. Então, foi colocado essas regras para garantir a igualdade entre eles.
E é proibido jogar santinho na rua, na véspera ou no dia da eleição. Se um joga, ele está quebrando essa regra do jogo, a regra da paridade. Ele está querendo se beneficiar contra o outro, né? Isso é uma forma, assim, não é classificado como corrupção eleitoral, mas ele está corrompendo o sistema, né? É por isso que é considerado crime eleitoral. É porque está na lei e porque ele quebra fundamentalmente essa regra de paridade, né, entre os candidatos. Tem várias questões, né, que a gente pode abordar em relação a isso. Por exemplo, você me diz, o santinho é financiado pelo fundo partidário. O fundo partidário é exatamente para isso, para propaganda eleitoral, né? Pode ser financiado sim o santinho. Agora, não pode jogar o santinho no dia da eleição ou na véspera, que vai caracterizar crime. Na véspera, o que pode ter só na véspera da eleição? Pode ter caminhada, carreata, né? Pode ter até com som, né, junto. Aliás, som, né? Fazer propaganda com som, com carro de som, só em caminhada, carreata. Não pode, tipo, igual eu vi esses dias, uma pessoa de bicicleta, porque fala que não pode carro de som, mas a bicicleta é considerada pela lei eleitoral carro de som. Colocou lá um aparelho de som na bicicleta e saiu sozinho, né? Fazendo propaganda. Não pode. Estavam tentando burlar, né? Burlar, por quê? Você vê, esse está levando vantagem sobre os outros, né? Então houve essa denúncia, né? O Ministério Público tomou providência, né, para exatamente garantir a paridade, a igualdade. Por exemplo, não pode usar símbolos, né, dos órgãos públicos, etc. Teve candidato que fez isso, então nós tivemos que tomar providência, a Procuradoria Regional Eleitoral tomou providência, nós tomamos providência. Não é porque nós não gostamos daquele candidato A ou B, é porque nós temos que garantir essa paridade de armas. Eu queria falar assim, para o eleitor não se preocupar com a questão das urnas, da integridade das urnas. O Ministério Público está nesse processo, desde o início, fiscalizando, inclusive lá no lacre da urna eleitoral vai conter lá minha assinatura, a assinatura do juiz eleitoral. É feita solenidades, os partidos políticos, promotores, qualquer pessoa é convidada para ir. Então, nós tivemos nessas solenidades, ajudamos a lacrar, ajudamos a conferir, fizemos lá testes, escolhemos uma urna aleatória, teste, aparece certinho a foto, até a quantidade de votos, nós fizemos, está tudo certo para essa eleição, está tudo tranquilo. Eu gostaria de falar também em relação ao dia da eleição. Para o eleitor, às vezes as pessoas ainda têm dúvida ainda, né? Hoje a regra está mais estável, mas as pessoas têm dúvida, eu posso usar camiseta, eu posso usar o distintivo do candidato? Pode, é manifestação individual silenciosa. Não pode ser ruidosa. Ele pode ir lá com a camiseta do candidato, com distintivo do candidato, até com o boné ele pode, segundo a jurisprudência, né? São regras, na verdade, que precisam ser seguidas realmente, né, doutor? Haroldo, como a gente viu, a gente teve uma aula aqui, né, com relação ao dia das eleições, justamente do que se pode e também do que se não pode. Agora, jogar santinho aí, fazer o chamado voo da madrugada, esse principalmente não pode, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, você me E o problema é que muita gente não aprende, nunca aprendeu, né, essa aula. Esse que é o grande problema. A verdade é assim, eu não vi, em todas as eleições que aconteceram aqui em Cuiabá, todas elas eu vi santinho no chão. É isso, simples assim, né? Para vereador, para prefeito, é papelada para todo lado, é bagunça para todo lado, enfim, mas estão bem orientados, né? Eu acho que os candidatos, porque não são os candidatos, não acredito eu que os próprios candidatos estão jogando santinho, né? Os cabos eleitorais precisam ser orientados pelos candidatos, né? Porque o cabo eleitoral que fica ali, né, com bandeira, com santinho e tal, na madrugada, o voo da madrugada, o voo é, o voo da madrugada, aquele maço de papel de santinho, eles pegam nas bocas de urna, muitas vezes, ali nas escolas onde tem votação, e jogam aquilo, fica tudo esparramado no chão. Simples, pega seu aplicativo aí, ó, Pardal, baixa no aplicativo, no Play Store, abaixe o Pardal, é só fotografar, pá, Justiça Eleitoral, pá, simples assim, entendeu? Você faz pelo menos a sua parte de cidadão denunciando esse crime de derrame. Isso é muito